Deus do crime. Capítulo 24 ao 29. Desenvolvimento do poder. Passaram-se 2 semanas desde que Taiyuki foi suspenso. 1 mês desde a trama de Park Sung-kan. De qualquer forma, assim estava muito melhor do que ter a obrigação de ir à escola diariamente. Na parte da manhã, faria a lição de casa e ajudaria Han com as tarefas domésticas. E então, almoçava e ia trabalhar na loja da grande mama. Ele completava as tarefas que recebia até o final da tarde. E à noite, ia até a casa de Euyang para estudar. Ele estava tão atarefado que seu dia parecia estar durando 36 horas. Suas habilidades estavam aumentando em um ritmo considerável. Devo verificar? Quando Taiyuki terminou de limpar a loja da grande mama, pegou o espelho de revelação do demônio para verificar suas estatísticas. Estatísticas. Estamina. 61. Inteligência. 25. Agilidade. 24. Destreza. 34. A inteligência aumentou em 11 pontos e a destreza aumentou 3 pontos. A habilidade de estudos realmente era uma grande ajuda. Por causa dela, a sua inteligência estava aumentando de forma rápida. An Euyang estava impressionada com o desempenho de Taiyuki. Mas a estamina diminuiu de novo. A estamina estava diminuindo rapidamente. Ao contrário de suas outras estatísticas, que estavam melhorando. Ele precisava de pelo menos 50 pontos em cada estatística para que sua classificação passasse a ser a de um nobre. Ele tinha estamina de sobra. Mas seu estômago doía sempre que via alguma estatística diminuindo. Para estudar ele também precisava de estamina. Essa era a realidade. Ele conseguia ver suas estatísticas ao usar a habilidade de espionagem. Taiyuki conhecia o valor de cada uma. E pensou que seria bom começar a exercitar o corpo. Taiyuki, por favor, limpe isso. Aí. Aí. Taiyuki tirou o pó da loja de acordo com as instruções da grande mama. Ela não havia ensinado nada para ele desde que o tomou como discípulo. A grande mama dava algum serviço para Taiyuki e começava a fazer obras de arte falsas. Apenas olhar já está fazendo minhas habilidades melhorarem. As habilidades dele poderiam ser melhoradas ao aumentar o nível de proficiência. Mesmo se eu não conseguir aprender outras habilidades. Só por ter uma na janela de habilidades temporárias já está bom. Ele conseguiu aumentar sua estatística de destreza. Mesmo que ela ainda estivesse abaixo da estamina. Não estava em um nível ruim. O mais importante sobre falsificar arte é a aparência. Existiam obras de arte com mais de 100 anos. Também havia uma infinidade de obras com menos de 100 anos de idade. Para falsificar essas coisas, a perfeição do trabalho era um pré-requisito. É crucial que a obra pareça tão antiga quanto a original. Se uma pintura feita há 300 anos parecesse tão nítida quanto uma recém-pintada, então nem mesmo uma criança seria enganada. Aplicar uma solução especial na superfície da pintura vai fazer ela parecer mais antiga. Isso não é realmente bom? Vá. Até mesmo as manchas e marcas de insetos. Demorava muito para criar uma falsificação. Uma pessoa poderia demorar uma semana, 1 mês, ou até mais. Mas a grande mama fez centenas de trabalhos de qualidade em menos de 3 dias. Taiyuki não podia deixar de ficar admirado. Minha proficiência aumentou mais 1 ponto. Uma vez que seu nível de proficiência atingisse certo nível, ele poderia compreender o que a grande mama estava fazendo. Os olhos de Taiyuki brilharam.
Ele decidiu fazer suas próprias falsificações quando sua proficiência melhorasse um pouco mais. Faltavam apenas 2 semanas para voltar à escola. Com base na taxa de evolução de sua inteligência, ele poderia alcançar as notas que queria. Então ele decidiu se concentrar na habilidade de falsificação no momento. Nossa! Shokang-suki estalou a língua. Ele era um detetive com 10 anos de experiência prática. Já estava familiarizado com cenas chocantes. Mesmo assim, franziu a testa enquanto observava o corpo que estava à sua frente. O corpo estava estranho. Kang-suki ficou sem palavras. Shokang-suki ordenou habilmente para que seus homens isolassem o prédio. Os sinais de proibição de acesso foram colocados e a cena do crime foi isolada. O inspetor Kim Do-shik, que havia chegado atrasado, fez uma pergunta. Ele seria o responsável pelo caso. Detetive Cho. Você ligou para o médico legista? Oh. O inspetor nem chegou. O legista estará aqui em 1 minuto. Kim Do-shik puxou uma parte da lona que estava cobrindo o cadáver. Ele não pôde deixar de suspirar. O que é isso? Ele ergueu um dedo e pressionou um ponto da pele do cadáver. Eu não acho que tenha se afogado. O cadáver ainda parecia estar vivo. Sim. O legista só poderá falar o que aconteceu depois de uma autópsia. É possível que tenha sido sufocada. Um estrangulamento? Nenhum sinal de estrangulamento foi encontrado. Nem lesões próximas ao pescoço. Kim Do-shik cobriu o corpo com a lona novamente. Shokang-suki passou um relatório da situação. Uma mulher. Aproximadamente 20 anos. Suas roupas ainda não foram encontradas. Tirei as impressões digitais para verificar a identidade. A pessoa que encontrou o corpo é um estudante que mora por perto. Uma pessoa está cuidando dele agora. Depois que o choque passar, irei verificar algumas coisas sobre a descoberta. Ainda é cedo demais para dizer qualquer coisa. Detetive Cho. Você já viu um corpo em circunstâncias assim? Shokang-suki sacudiu a cabeça. O estômago está cheio? Sim. Parece que ela estava grávida. O rosto de ambos escureceu. Não importa quanto tempo eles já tivessem trabalhado com casos assim. Era impossível se acostumar. Ah! O legista chegou. Sim. Vamos ver o que ele tem a dizer. Mas realmente, que corpo estranho. Sim. Shokang-suki não conseguiu falar nada. Ele preferia encarar um gangster do que fazer algo desse tipo. Então me contate quando os resultados estiverem prontos. Kim Do-shik suspirou de novo. Este mundo está ficando completamente louco. O procedimento foi feito rapidamente. A identidade do corpo foi revelada e os sinais também eram precisos. No entanto, as perguntas não foram completamente respondidas. O detetive Shokang-suki perguntou ao legista. Min-soo. Como ela morreu? Park Min-soo tinha uma idade semelhante à de Kang-suki. Além disso, eles normalmente trabalhavam juntos. Então eram grandes amigos. Park Min-soo tocou os óculos que estava usando e falou. Existem 2 sinais. Em primeiro lugar, os intestinos dela se romperam por tomar muita água. Sufocou. O rosto de Kang-suki ficou branco. Ela foi torturada com água. Park Min-soo balançou a cabeça. Não parece isso. Você sabe o que acontece quando alguém é torturado com água? No começo da tortura, eles respiram um pouco. Pouco a pouco o cérebro não vai receber oxigênio suficiente e a pessoa vai perder a consciência. E então?
O corpo humano de alguma forma iria dar um jeito para continuar respirando e sobreviver. As pessoas tentarão respirar fundo. No entanto, não conseguiriam ar suficiente. Eventualmente a água iria para os pulmões. Essa respiração é como uma sentença de morte, é o fim. As células do pulmão passam por uma destruição. O corpo morre e qualquer tipo de respiração artificial se torna inútil. Park Min-soo estava falando calmamente. Mas só estava falando coisas assustadoras. Cho Kang-suk fez uma pergunta. Então, como você sabe que não foi tortura com água? Se alguém é torturado com água, então obviamente os pulmões ficam cheios de água. Mas não tem água nos pulmões dela. Isso indica que bebeu muita água. Por vontade própria. E também, parece que não tinha perdido a consciência até o último minuto. Cruel. Ela bebeu água até o estômago explodir e morreu. Mas não tinha perdido a consciência? Mesmo enquanto sufocava? Cho Kang-suk mordeu o lábio. Ele mordeu com muita força e acabou saindo sangue. Park Min-soo se aproximou de Cho Kang-suk e sussurrou. Ah! E também, não há nenhum sinal de estupro. Não foi um assassinato pós-estupro. O rosto de Kang-suk estava distorcido. Ele murmurou calmamente. Por favor. Eu espero que esse seja o primeiro e último corpo nessa situação. Park Min-soo concordou com a cabeça. Sim. Eu também espero isso. Kang-suk. Pegue o culpado e deixe que eu dê uma boa olhada no rosto dele. Kang-suk respondeu com olhos frios. Eu vou pegar esse bastardo, devo fazer isso. Depois de ver o corpo. Kim Do-shik chamou o caso de Ipo. Naquele dia, foi criada uma sede para uma investigação especial. Entre os membros da equipe, estava Cho Kang-suk. À medida que a proficiência da habilidade de falsificação ultrapassou os 20 pontos, se tornou impossível continuar aumentando o nível dela apenas observando a grande mama trabalhando. Taiyuki ficou angustiado. Eu acho que já consegui 100% de proficiência. Ele agora teria de começar a prática. Após comprar as ferramentas necessárias. O único problema restante era um local. Não seria complicado se eu treinasse na loja da Grande Mama? Ele não queria mostrar sua habilidade para a Grande Mama. Mas ele não poderia fazer isso em casa. Um grande número de produtos químicos era necessário. Ele não queria colocar a saúde da família em risco. Onde há um lugar adequado? De preferência, um lugar bem ventilado. Seria bom se também tivesse alguns quadros para eu copiar. A melhor opção era conseguir um estúdio particular. Mas isso exigiria tempo e dinheiro. Ele poderia ter uma chance para conseguir outra habilidade. Taiyuki pretendia prosseguir a um ritmo acelerado. Um lugar apropriado. Ah! Ele sabia de um ótimo lugar. Por que não pensei na sala de artes antes? Esse lugar teria tudo que Taiyuki poderia vir a precisar. O único problema que sobrava era a suspensão. Bem, não será difícil para conseguir o uniforme de alguma outra escola e fingir ser um estudante transferido. O colégio B ficava perto da loja da Grande Mama. Era uma grande escola com mais de 1000 alunos. Ele propiciaria as condições ideais para Taiyuki se esconder. Taiyuki se certificou de que ele estava com dinheiro na carteira e correu para uma loja de roupas. Ele poderia comprar um uniforme usado. Mas se queria fingir que era um estudante transferido, então precisaria de um novo. Seria caro. Mas ele ainda tinha o dinheiro que tomou de Park Sung-kan. Devo pensar nisso como um investimento. Quando ele abriu a porta da loja,
Viu um homem lendo um jornal. Taiyuki olhou em volta da loja, onde vários uniformes estavam pendurados, e disse: Estou aqui para comprar um uniforme. O dono da loja deu uma olhada em Taiyuki e respondeu: Os uniformes femininos não estão à venda. Eu quero um para usar. Você quer vestir um uniforme feminino? No final, ele se apresentou como um estudante transferido. E finalmente conseguiu uma resposta adequada. Por que é tão difícil comprar um uniforme? Ele me tratou como se eu fosse um criminoso. Tecnicamente falando, Taiyuki realmente era um criminoso. Depois de comprar o uniforme, Taiyuki foi comprar os outros materiais necessários. Não importava o tipo de arte. A proficiência melhoraria. Ele tinha que decidir sobre algo mais fácil do que trabalhar com esculturas ou cerâmicas. Eventualmente, Taiyuki decidiu pintar. O meu treinamento começará seriamente amanhã. Os olhos de Taiyuki estavam queimando com entusiasmo. Já fazia algum tempo desde que Taiyuki tinha começado a jantar em casa. Parecia que seu corpo não conseguiria continuar sadio se continuasse comendo a comida de Euyang. Euyang ficou desapontada quando descobriu que Taiyuki já tinha comido ao chegar na casa dela. Quando Taiyuki chegou novamente em sua casa, viu uma pessoa inesperada. Kang-suki 1. Kang-suki estava colocando a refeição na mesa. Ele recentemente tinha ficado bastante próximo de Ahan. Então veio comer. Taiyuki perguntou algo quando viu que Kang-suki estava pálido. O que houve? Você parece muito cansado. Kang-suki suspirou. Ultimamente está sendo bastante corrido. Eu não podia comer só arroz. Então, quando Ahan me convidou para jantar, resolvi vir. Entendo. Apareceu algum caso aqui por perto? Bem, sim. Não é algo muito legal. De qualquer forma, tenha cuidado à noite. Então eu deveria começar a buscar a Noona no trabalho. Você não precisa fazer isso. Então, por que você disse para tomar cuidado? Eu mesmo vou buscá-la. Taiyuki ficou sem palavras. Bem, essa era uma paixão calorosa. Kang-suki coçou a cabeça e corou enquanto falava. Eu ouvi que você foi suspenso. É verdade? Sim. Como soube? Haha. Não se envergonhe. Isso não é um problema. Eu também fui. Kang-suki começou a falar sobre quando frequentava a escola. As mãos de Taiyuki se fecharam quando ele escutou Kang-suki falando que lutou contra 17 pessoas sozinho. Esse tipo de história normalmente seria considerada um exagero. Mas era realmente possível quando se tratando de Kang-suki. Não seria estranho pessoas caindo desmaiadas depois de apenas um soco. Além disso, a forma como ele descreveu tudo foi muito realista também. Eu preferia uma habilidade de combate ao invés de algo estranho como roubo. Por que não conseguir uma habilidade de combate? Ele agora tentaria fazer falsificações. Com isso em mente, ele comeu o jantar que Ahan havia preparado. De repente, ele sentiu que algo estava estranho. Kang-suki estava realmente ocupado. Ele não falou sobre o motivo. Talvez. Não poderia ser? Eu acho que esse plano é perfeito. Taiyuki estava com uma expressão satisfeita enquanto olhava para as ferramentas que colocou na mesa da sala de artes. Ele passou por um número considerável de pessoas. Mas ninguém percebeu que Taiyuki não era um estudante do colégio B. Às vezes ele escutava algumas coisas quando passava por certas pessoas. Esse cara é um bandido? Era um pouco desagradável. Mas não era realmente um problema.
Ha! Parece que poderão ficar na escola para estudar hoje. Mas não havia ninguém na sala de artes. Ele poderia ficar trabalhando ali por 2 horas. Depois disso, então, devo começar? Ele passou o espelho de revelação do demônio por cima de uma pintura de paisagem que estava na sala de artes. Falsificação foi usada. Analisando a obra de arte específica. Pratique a pintura de paisagens. Pintar uma paisagem pode fazer com que a habilidade de pintura melhore. Informações detalhadas estão ocultas por sua classificação ser muito baixa. Ferramentas necessárias: pincel, papel e tinta. Minha classificação? No início, ele pensou que pintar não seria grande coisa. Mas existiam restrições por causa de sua classificação. Se quiser desenvolver a habilidade corretamente, preciso melhorar minha classificação. Para fazer isso, ele teria que aprender rapidamente a habilidade de falsificação. Depois de analisar o que era necessário e conseguir essas coisas, ele moveu seu corpo. O O pincel sem sua mão direita começou a se mover sobre a tela. Parecia que o pincel estava possuído. Surgiu uma notificação no espelho de revelação do demônio. A qualidade da obra de arte é baixa devido à destreza. Você copiou a pintura perfeitamente. A proficiência aumentou rapidamente. Taiyuki poderia pintar aquela paisagem perfeitamente, apesar de ter apenas 30 pontos de destreza. Taiyuki admirou a pintura que havia feito. Vá! Está absolutamente igual. Não? O desempenho da habilidade de falsificação era incrível. Se a pintura original não estivesse em um quadro, então seria impossível dizer qual era a verdadeira. Mas havia uma grande diferença. A pintura da paisagem estava exposta na sala de artes, já que era um lugar usado por muitas pessoas. Tinha vestígios de mãos que tocaram a pintura. Taiyuki retocou para ficar idêntico. Agora, ninguém notaria que ele ficou com a pintura original. Eu preciso aprender isso quanto antes. Taiyuki notou que havia conseguido mais um ponto na habilidade. A essa velocidade, ele poderia conseguir mais 2 ou 3 pontos rapidamente. Taiyuki ficou com um rosto satisfeito enquanto procurava por outra peça para copiar. Foi nesse momento. Rustre! Taiyuki ouviu um som estranho e olhou ao redor. O que houve? Taiyuki engoliu a saliva. Alguém estava observando. Ele havia memorizado a estrutura da escola, já que precisava se esgueirar por ela. A sala de artes estava localizada no prédio de atividades especiais. Estudantes que normalmente ficavam no prédio principal não iriam se aproximar. Quem? Taiyuki sentiu o suor correndo por suas costas. O quê? A janela estava aberta? Ele conferiu que estava tudo fechado quando entrou na sala de artes. Mas agora uma janela estava aberta. Isso indicava uma coisa. Alguém estava me observando. Taiyuki não era o único convidado não desejado do colégio B. Havia mais um. Kang-suki escutou alguém chamando pelo walkie-talkie e exclamou. O que foi? Outro corpo foi encontrado. Sim. Isso mesmo. Entre em contato com o inspetor Nin. E também venha para o local do incidente. O estado do cadáver era idêntico ao do primeiro incidente. Era o trabalho da mesma pessoa. No final, as preocupações de Kang-suki se tornaram realidade. Kang-suki mordeu o lábio.
fazendo com que sangue entrasse em sua boca. Mas ele não estava se importando com isso no momento. Kang-suk socou uma parede. Um som alto soou. Parecia que Kang-suk não estava suportando algo. O hipo apareceu novamente. Kang-suk foi para o carro. Deu partida e perguntou: Onde? Estou indo. Isolem a área para que nem mesmo uma formiga possa escapar. A resposta soou no walkie-talkie. É em um armazém. Não fica longe do colégio B. De novo? O primeiro corpo encontrado também estava perto do colégio B. Envie a localização exata. Entendido. Vou pegar esse desgraçado. Apenas espere. Kang-suk 1 está chegando. Kang-suk pisou no acelerador do carro. No dia seguinte. E no outro. Taeyuki pôde sentir que estava sendo observado enquanto trabalhava na sala de artes. Taeyuki estava com uma expressão irritada enquanto tirava a umidade do pincel. Ah! É como se eu estivesse com uma pedra no sapato. Mesmo ignorando essa pessoa, ela ainda era irritante e deixava Taeyuki chateado. Ele se lembrou de um ditado que dizia que uma pessoa poderia perder uma grande corrida antes mesmo de alcançar a linha de chegada. A parte mais difícil da corrida não são as pessoas pressionando atrás, mas sim a pequena pedra nos sapatos. Esse era o atual estado mental de Taeyuki. Ele tinha 4 habilidades criminais, mas não tinha uma habilidade para identificar pessoas escondidas. Que desgraça! Quem é? Ele não aguentava mais. E finalmente gritou. A porta da sala de artes foi aberta em resposta. Quem está aí? Uma estudante de cabelos curtos que havia escutado os gritos entrou. Taeyuki ficou envergonhado, já que estava usando a sala de artes ilegalmente. Ele se arrependeu. Ah, ah, ah. Olá. Eu estava apenas pintando. A estudante entrou e o examinou. Você pertencia ao departamento de artes? Soube que o departamento de artes foi fechado devido à falta de recursos. Eu sou apenas um estudante interessado em pintar. Entendo. Na verdade, eu agora saí. Mas eu era do departamento de artes. Você está no primeiro ano? Estou no segundo ano. É a primeira vez que te vejo. Taeyuki deu a desculpa que já tinha preparado. Ah. Eu me transferi essa semana. Um estudante transferido. Eu sou Liana. Se você estiver interessado no departamento de artes, então posso informar ao professor conselheiro. Haha. Eu vou pensar nisso. Ah. Meu nome é Lee Cheol-su. Taeyuki usou um nome falso. Ele havia conhecido alguém depois de trabalhar no colégio B por alguns dias. Ele não queria deixar óbvio que não era um estudante da escola. Liana se aproximou de Taeyuki. E ela riu suavemente enquanto falava. Posso ver o que você está fazendo? Claro. Aqui. Liana olhou para a pintura que Taeyuki tinha copiado. O rosto dela estava cheio de surpresa. Vá. Vá. Você realmente pintou isso? Eu estou praticando enquanto copio outras obras. Está realmente ótimo. Você já foi a alguma escola de artes? Eu irei ver o conselheiro imediatamente. Precisamos de um talento assim no departamento de artes. Liana ficou excitada. Taeyuki ficou em silêncio por um momento. Ele tinha acabado de aprender a copiar as pinturas originais com sua habilidade. Por isso era estranho receber elogios. Não ficou tão bom. Eu simplesmente copiei. Não seja tímido. Bem,
Se olhar mais de perto, posso ver que faltam alguns detalhes. Liana apertou os olhos enquanto observava a pintura de Taiyuki novamente. O que está faltando? Esta figura normalmente é feita com uma técnica simples. Então você dificilmente vai conseguir fazer uma cópia perfeita. Esta é a cópia. Não? Você sabe a diferença entre o trabalho original e a cópia? Taiyuki balançou a cabeça. Ele era apenas um estudante do ensino médio que podia usar habilidades criminais. Então não tinha um conhecimento profundo de arte. Liana riu como se tivesse ficado feliz por ter encontrado um novo talento. Você tem uma ótima técnica. Mas sua pintura não tem alma. Você literalmente copiou a outra pintura. Mas não conseguiu retratar os sentimentos da pessoa que a pintou. Alma? Sim. Você sabe que tipo de sentimento a pessoa teve ao pintar isso? Liana apontou para a pintura original que Taiyuki tinha copiado. Era uma pintura de uma paisagem representando uma floresta onde a chuva havia acabado de cair. Um feixe de luz brilhava através das nuvens. Taiyuki respondeu honestamente. Uma paisagem maravilhosa. Parece uma floresta viva. Não é? A chuva acabou de cair e a floresta está cheia de vida. É um lugar do qual eu realmente gosto. Quando morrer, gostaria de estar vendo algo assim. Tudo estava tão real enquanto eu pintava. Fiquei tão agradecida por estar viva. De repente, Taiyuki percebeu algo estranho nas palavras de Liana. Então foi a Sumbai quem pintou isso? Omo. Você descobriu sozinho? Eu pintei ela quando estava no primeiro ano. Eu a usei como referência porque achei ela a melhor pintura por aqui. Não sabia que era da Sumbai. Ah, ah, ah. De qualquer forma, vire o pincel. Vou te explicar sobre as pinceladas. A partir de então, as lições de desenho com Liana começaram. Taiyuki se concentrou em suas palavras, ignorando as notificações que estavam aparecendo no espelho de revelação do demônio. Ele podia adivinhar o que estava aparecendo. Quando sua habilidade ficou suficientemente boa para copiar as pinturas, ele também aprendeu como era importante ler o sentimento das imagens. Ah! Já está tarde, vamos parar por aqui hoje. Pense sobre o que aprendeu hoje. Você entenderá por que eu pintei isso. Liana piscou ligeiramente. Taiyuki usou o momento para dar um olhar de relance no espelho de revelação do demônio, onde estavam várias mensagens. Sua compreensão de arte aprofundou. A proficiência da habilidade de falsificação aumentou muito. Agora é possível fazer um trabalho mais sofisticado. Depois de verificar a habilidade, ele notou que o nível de proficiência havia aumentado quase 20 pontos. Era uma chance que não poderia ser perdida. Taiyuki perguntou com a expressão de um cão abandonado. Obrigado. Ana Sumbai. Podemos nos encontrar aqui novamente em algum momento? Ah, ah, ah. Sou uma pessoa muito ocupada. Mas isso seria bom. Ana riu como se tivesse aproveitado o momento. Taiyuki ficou assustado. De repente ele sentiu que o rosto de Liana era familiar. Espere, ela não seria aquela Liana. Não é? Ela lembrava alguém. Uma pintora genial que se tornou tão famosa que chegou até mesmo a fazer uma exposição particular em Paris. Aos seus 20 anos. É o mesmo nome. Ela pintava principalmente paisagens. É. Não me diga. Ela tinha se tornado famosa por causa da atmosfera sonhadora de suas pinturas. Espere. Então eu estava copiando as pinturas de tal pessoa? Ele de repente sentiu algo estranho.
Como se nunca tivesse imaginado que uma celebridade estivesse tão perto. Fazia alguns dias desde que Taiyuki tinha começado a segurar um pincel. Mas agora, ele tinha acabado de ter uma discussão com uma pintora genial. Era como praticar dribles na frente do Messi. Eu ouvi dizer que ela foi para a Europa logo depois de terminar o ensino médio. Acho que é por isso que parece tão relaxada. Mesmo enquanto está no terceiro ano. Taiyuki olhou para Liana. De repente ele sentiu como se ela emitisse um resplendor sutil. Liana balançou a mão e se virou para sair. Ah! Tudo bem. Existem alguns rumores sobre um perseguidor vagando pela escola. Você viu alguém suspeito? Um perseguidor? Sim. Dizem que ele é um voyeur. Não vi ninguém suspeito. Taiyuki respondeu com o rosto de alguém que não sabia de nada. Na verdade, ele era a pessoa mais suspeita que parecia ver na escola. Se você encontrar algo, por favor, me avise. Se o incidente se tornar muito grande e chegar até a polícia, podem até mesmo fechar esse lugar. Isso seria complicado. Não é? Eu também penso assim. Haha. Liana riu e se retirou. Depois de Taiyuki confirmar que ela tinha desaparecido, o sorriso dele desapareceu. Perseguidor ou voyeur? Liana falou calmamente. Mas ele teve a impressão de que ela estava nervosa. Claro. Ele nunca tinha visto essa pessoa. Mas teve algumas ideias. Então, a pessoa me observando. O mistério foi desvendado. Taiyuki procurou pela sala de artes e encontrou várias câmeras escondidas que estavam instaladas. Eu vou pegar esse bastardo. Isso era o que faltava. Ele encontrou vestígios de um crime e recebeu uma mensagem sobre uma nova habilidade. Habilidade criminal. Você aprendeu visão de raio-x. Você pode ver através das coisas. Não se aplica a humanos. Os critérios para aprender completamente não foram atendidos. Uma habilidade já está registrada nas janelas de habilidade temporárias. Se ele registrasse essa habilidade, então perderia a habilidade de falsificação. Taiyuki quase gritou neste momento. Visão de raios X. Era literalmente a paixão de um homem. Uau! Meu coração! Ele gritou. Era impossível ganhar a vida com a visão de raios X. Mas, apesar disso, ele poderia literalmente ver as roupas debaixo das. Isso era tão perfeito que Taiyuki sentiu vontade de chorar. Ele não se lembrava das últimas mensagens que apareceram no espelho de revelação do demônio. Espere um pouco. Há algo de errado. Ele estava tão entusiasmado com a habilidade de visão de raios X que não tinha lido completamente as mensagens. Taiyuki se sentiu ansioso e releu o que estava no espelho de revelação do demônio. Seu rosto caiu no chão. Como se fosse um cão sendo castrado. Eu preciso desistir da habilidade de falsificação para aprender a visão de raios X. A janela de habilidades temporárias só aceitava uma habilidade. A habilidade era temporária. Então, se ele quisesse uma nova, a existente desapareceria. Ele perderia a oportunidade de aprender a falsificação para sempre. Ugh! Não! Eu tenho de escolher entre a visão de raios X e falsificação? Era como escolher algo entre Jajangmyeon e Jampon. Era uma decisão fatal. Taiyuki mordeu o lábio. A visão de raios X era uma habilidade muito útil. Mas a falsificação... Ugh! Droga! Por que isso? As mãos de Taiyuki estavam sobre a visão de raios X que ele sempre desejou.
Ele então bateu na própria coxa com um pincel. Ele sentiu que restaurou a sanidade devido à dor. Tchau. Minha vida cor-de-rosa. Ele não poderia desistir da habilidade de falsificação. Já tinha mais de 50 pontos de proficiência. Eventualmente, Taiyuki derramou algumas lágrimas sobre a habilidade de visão de raios-x. Ele se sentou na cadeira por um longo tempo, se sentindo completamente vazio. Então murmurou: mesmo sem ter aprendido a habilidade, vou pegar esse voyeur. Talvez ele não estivesse apenas aproveitando as imagens sozinho, mas também as espalhando pela internet. Se o incidente tomasse grandes proporções, então a polícia seria enviada, o que resultaria em quase certeza do isolamento do local. Fariam de tudo para conseguir provas. Taiyuki havia acabado de encontrar um lugar. Além disso, conseguiu aumentar a proficiência da habilidade de falsificação rapidamente graças a Liana. Ele não poderia abandonar esse lugar. Ele nunca faria nada sem motivos. Taiyuki guardou os pincéis e se levantou. Estava na hora de fazer uma armadilha para pegar o voyeur. O Colégio B era uma escola com vestiários separados para o uso do ginásio. No entanto, uma vez que o número de estudantes aumentou, as pessoas que iriam tentar quebrar as regras surgiram. Era um aborrecimento ter de ir aos vestiários que ficavam distante apenas para poder participar de atividades especiais. Então, algumas pessoas que trocavam de roupa nas salas de aula do prédio de atividades especiais apareceram. Era isso que o voyeur estava procurando. Os limites do prédio de atividades especiais eram amplos quando comparados com os vestiários. Existiam muitos esconderijos onde ele poderia colocar câmeras. Não ficavam apenas os vestiários no prédio. Então se encontrariam muitos lugares interessantes para se colocar as câmeras. Essa é a psicologia do voyeur. Taiyuki procurou pelas salas de atividades especiais e encontrou as câmeras escondidas. No final, acabou encontrando mais de 30. Elas eram câmeras de alta definição, mas não estavam mais gravando, já que a memória de todas estava cheia. Felizmente, Taiyuki não foi capturado pelas câmeras. Será que posso usar isso? Em primeiro lugar, uma coisa ficou clara. A pessoa que instalou essas câmeras escondidas conhece perfeitamente a estrutura da escola. A pessoa sabia quais eram as salas de aula mais usadas. As câmeras estavam escondidas em locais com bons ângulos. O voyeur havia calculado tudo. Isso seria impossível, a menos que possuísse informações internas. Se eu estiver certo, então isso é um problema. Taiyuki também era um estranho e, se fizesse algo errado, então poderia ser confundido com o voyeur. No final, simplesmente coletar as evidências não indicava que Taiyuki iria capturar o culpado. Ele precisava encontrar as cenas de crime. O nível de dificuldade desse caso era maior que o habitual. A propósito, não importa o quanto pense nisso, a visão de raio-x era muito boa para ter deixado passar. Talvez pudesse haver outra chance no futuro para que obtivesse a visão de raios-x. Ele não poderia simplesmente desistir da falsificação, na qual já tinha trabalhado por 2 semanas. Seu Taiyuki, não siga apenas seus instintos. Eu preciso da habilidade de falsificação inclusive agora mesmo. Para recuperar o rosário da Grande Mama, ele precisaria dominar completamente a habilidade de falsificação. Mas, primeiro precisava descobrir como eram feitas as ações do voyeur.
As câmeras não tinham nenhum recurso de transmissão à distância. Então o conteúdo gravado provavelmente tinha de ser recolhido pessoalmente. Taiyuki colocou as câmeras de volta nos lugares originais e instalou um temporizador que só poderia ser manuseado por ele. Existiam tecnologias de ponta que poderiam notificar se uma das câmeras fosse tocada. Claro, Taiyuki não possuía acesso a isso. Então teria de usar outras coisas. Taiyuki colocou coisas aleatórias, como copos de vidro ou livros perto dos lugares onde as câmeras estavam escondidas. Se alguém tocasse nos itens, então tudo cairia. Claro, se fossem apenas uma ou duas armadilhas, então elas poderiam não ser desarmadas. Mas eram cerca de 30 câmeras. O voyeur deveria se descuidar em pelo menos um momento. Taiyuki estava esperando por isso. Eu não sabia que a habilidade de espionagem também servia para isso. A habilidade de espionagem podia mostrar as características do alvo. Mas isso não se aplicava apenas às pessoas, mas também aos objetos. Se ele analisasse um copo, por exemplo, então poderia verificar suas características. Bem, eu não poderei saber nada se os itens não forem tocados. A destruição deles também seria complicada. Ele receberia alertas através do espelho de revelação do demônio. Por exemplo, copo de vidro se tornaria copo de vidro quebrado. Ao se aproveitar disso, ele poderia usar coisas comuns como dispositivos de alerta. Esse era um uso especial da habilidade de espionagem. Agora, as instalações estão prontas. Taiyuki colocou as armadilhas em lugares que fariam o voyeur inconscientemente tocar nelas quando fosse coletar o conteúdo das câmeras. Escondidas. Isso iria indicar quando o voyeur estivesse agindo. Então, devo ir até o Yang? Há alguns dias, ele havia alcançado 80 pontos em um teste de simulação que ela havia preparado. Comparado com seu último teste, a pontuação tinha aumentado em mais de 20 pontos. Faltavam apenas 10 dias para que o teste oficial fosse aplicado. Seus preparativos estavam lentamente progredindo. Hoje, as condições estavam realmente boas. Sua inteligência aumentou em 3 pontos, alcançando os 28 pontos. Agora sua inteligência era quase 7 vezes maior do que quando ele viu suas estatísticas pela primeira vez com a habilidade de espionagem. Bem, não acho que minha cabeça esteja 7 vezes melhor do que antes. No entanto, ele recentemente sentia que as coisas estavam tomando um bom caminho. O novo uso da habilidade de espionagem também era um fruto de sua inteligência que tinha aumentado. A única preocupação era que o voyeur poderia ser muito cauteloso e não cair em nenhuma armadilha. Então eu teria que partir para o plano B. No entanto, suas preocupações se provaram infundadas. Das 30 armadilhas, 6 funcionaram. O copo de vidro quebrou. Um recibo foi rasgado. Um tecido. Ugh! Agora ele estava sujo. Todos os itens comuns continham algumas ações do voyeur. Isso foi melhor do que o esperado. Com apenas algumas armadilhas ele descobriu sobre o horário de atividade do alvo. E além disso, também descobriu a rota de fuga do voyeur, com base na velocidade dele. Definitivamente gasta um tempo extra nas salas de aula. Taiyuki confirmou que todas as vozes necessárias para o uso da habilidade de variação de voz tinham sido registradas. Ele precisaria das vozes das garotas A, B, C e D para pegar o voyeur. A voz do guarda da escola também foi registrada e, finalmente, a voz de Shokang-suke. O voyeur começaria suas atividades no final da noite.
Taiyuki decidiu exercitar sua habilidade de pintura durante o meio tempo disponível. A proficiência da habilidade de falsificação aumentou rapidamente quando aplicou o que tinha aprendido com Liana. Ele não copiou apenas a pintura de paisagem dela, como também copiou várias outras coisas. O importante era descobrir a mentalidade do artista que estava por trás da obra. Mesmo se ele tivesse técnica para pintar, ainda poderia haver alguma diferença intelectual. Taiyuki comparou duas peças. Ele olhou o que havia pintado antes e depois das lições de Liana. Os trabalhos obviamente tinham sido criados com a mesma proficiência na habilidade de falsificação. No entanto, depois de compreender os pensamentos e sentimentos dos artistas originais, ele podia sentir uma vitalidade estranha emanando da pintura. Parecia que ela poderia se tornar um ser vivo a qualquer momento. Isso é difícil. Realmente difícil. O profundo mundo das artes. Taiyuki bocejou e se espreguiçou. A proficiência da falsificação já havia alcançado os 50 pontos. Então a sua técnica estava visivelmente melhor. Ele agora poderia copiar quase todas as pinturas feitas por alunos do ensino médio. Tenho que me preparar. Ele tirou uma foto do bolso. Era uma foto da bela bunda de uma garota que havia posado nua para uma revista popular. Taiyuki usou a habilidade de falsificação e começou a copiar a fotografia. De certa forma, isso também era uma obra de arte. No entanto, foi a primeira vez que ele usou a falsificação para transformar uma fotografia em uma pintura. Ele também teve que ampliar para 4 vezes o tamanho da foto, para parecer com uma pessoa real. Pense na mentalidade. Tanto quanto possível. Ele tem que se animar ao ver isso. Então precisa ficar o mais sensual possível. Está pronto. Depois de mais de 1 hora de trabalho, uma pintura que retratava a bunda de uma garota trocando de roupa estava pronta. Uma obra de arte excelente foi concluída. Você compreendeu perfeitamente a mente do artista. A obra parece estar viva. Sua habilidade de falsificação melhorou a um nível tremendo. Ain. Estou envergonhado. Taiyuki tossiu. Na verdade, isso seria como pegar uma borboleta. A mentalidade da pessoa que tirou a foto era óbvia. Claro. A pintura não tinha a mesma qualidade da foto. Se alguém olhasse de perto, então poderia dizer que se tratava de uma pintura. Mas a atmosfera da pintura era mais agradável que a da obra original. Taiyuki se sentiu sujo. Naquele momento, seu rosto estava vermelho. Ele tinha ficado excitado ao observar a pintura. Taiyuki tampou o nariz e murmurou: Por que parece que tem sangue escorrendo do meu nariz? Ele agora podia se sentir exatamente como o fotógrafo tinha se sentido. Um. Então eu vou colocar isso em algum lugar por onde o voyeur passará. Taiyuki já havia preparado a armadilha em sua mente. O plano era simples. Ele colocaria a pintura da garota trocando de roupas em uma sala de aula vazia. As cortinas ficariam fechadas, criando uma situação excitante, onde apenas a silhueta da garota poderia ser vista. Ele usaria a habilidade de variação de voz para imitar uma voz feminina e dar a sensação de que havia uma garota na sala. Esta cena seria incrível para o voyeur. Naturalmente, o perseguidor se concentraria nesse lugar. E Taiyuki usaria a voz dos guardas e de Kang-suki para iniciar uma caçada a um coelho. No corredor, ele pintou as paredes com a habilidade de falsificação.
As pessoas não poderiam julgar bem as coisas devido à pressa. Se a polícia entrasse de repente, então o voyeur se assustaria. Taiyuki mudou a estrutura do prédio de atividades especiais. Ele pintou corredores nas paredes usando a habilidade de falsificação. Em circunstâncias normais, o voyeur nunca se enganaria. Mas isso mudaria em uma situação de urgência. O voyeur se moveria pela rota que Taiyuki quisesse. O prédio de atividades especiais fica com as luzes apagadas após o fim das aulas. Então, em um estado de confusão, o voyeur terá dificuldades para saber se as coisas são pinturas ou realidade. Taiyuki olhou para o pedaço de papel que estava em sua mesa. Nesse papel estavam instruções detalhadas sobre a rota por onde ele levaria o oponente. Então, devo começar com o plano? Eu ficarei sozinho na escola. Taiyuki marcou seu próprio mapa da construção e o dividiu facilmente em várias partes. Ele então começou a instalar armadilhas nos locais marcados. Bem, vamos verificar as coisas. No mapa, ele escreveu cuidadosamente as instruções de como conduzir o voyeur. Se seguisse as direções da forma exata, então poderia colocar seu oponente em um canto. No entanto, algumas variáveis inesperadas poderiam surgir. Taiyuki começou a imaginar várias situações diferentes e pensou em como lidar com elas. Enquanto isso, estava chegando a hora dos estudos noturnos. Todo o som desapareceu do prédio de atividades especiais. Agora, são 07h05 da noite? Está na hora do voyeur aparecer. Também era a hora de Taiyuki começar a agir. Por fim, Taiyuki confirmou se estava com todos os equipamentos necessários. Ele tinha reunido tudo o que precisaria. Irei me preparar para receber o convidado. Os estudos noturnos no Colégio B começavam às 07h. 0 p.m. Era quando o supervisor aparecia para verificar as coisas também. Todos os estudantes deveriam estar nas salas de aula. Quando tudo fosse verificado, o supervisor iria embora. Alguns alunos iriam participar de atividades especiais. Outros fariam outras coisas, enquanto outros iriam embora. O voyeur estava esperando por este curto intervalo de tempo. Agora é a hora de fazer algo em segredo. Enquanto o prédio principal tinha os sistemas de segurança mais recentes, o antigo prédio de madeira onde eram feitas as atividades especiais sequer possuía um sistema interno de câmeras comum. Se não fosse pela vantagem geográfica de estar perto dos campos, ninguém jamais trocaria de roupas nele. Taiyuki estava escondido no ponto A17. O lugar onde estava a primeira armadilha. Ele também viu uma janela que estava ligeiramente aberta, que era por onde o voyeur provavelmente entraria. 7h07 da noite. O alvo se moveu. Não existia nenhuma necessidade de verificar o espelho de revelação do demônio. O som era o de uma janela sendo aberta. Uma sombra negra surgiu. Taiyuki diminuiu os sons que fazia ao máximo possível enquanto observava os movimentos de seu oponente. Ele não está pegando as câmeras. O voyeur estava simplesmente verificando o que havia na memória da câmera. Ele fez um pequeno som, como se não estivesse gostando do conteúdo. Deletou as imagens e reinstalou a câmera. Tudo levou menos de 10 segundos. Se isso fosse uma modalidade olímpica, então ele não conseguiria uma medalha de ouro? A sombra negra terminou seu trabalho em um instante e saiu da sala. Não era algo que ele tinha feito apenas uma ou duas vezes. No entanto, o voyeur nunca imaginou que alguém estava escondido observando suas ações. A armadilha está instalada no ponto A12. Vamos para lá agora.
Taiyuki deixou seu esconderijo e perseguiu o voyeur, parando em um lugar depois de andar por 20 metros. Ele havia ativado uma armadilha e seus pés ficaram presos. Depois de confirmar as coisas, Taiyuki se moveu para a área 13. Agora é o momento mais importante. Taiyuki usou o espelho de revelação do demônio para ativar a variação de voz. Ele selecionou a voz da estudante A, que havia preparado antecipadamente. A. Depois de confirmar que sua voz tinha mudado, ele falou alto o suficiente para que o voyeur pudesse escutar. O que eu faço? Fiquei cansada por causa dos exercícios e me esqueci. Então mudou para a voz da estudante B. Os sêniores me viram dormindo e simplesmente saíram. Tenho que trocar de roupa e ir direto para a sala de aula. Ele mudou novamente para a voz da estudante A. Sim. Sim. Rápido. A variação de voz só poderia imitar a voz de pessoas. Ele teria que criar os outros efeitos sonoros por si mesmo. O som da roupa sendo tirada. O som de roupas esfregando contra a pele pôde ser ouvido na escuridão. O voyeur engoliu a saliva. Taiyuki se sentiu enojado. Eu realmente preciso fazer isso? Ele tirou o uniforme, ficando apenas com uma camiseta e shorts. A estudante se aparecerá agora. Taiyuki se afastou da sala de aula e se agachou. Ele gritou. Parecia que estava falando de fora da sala de aula. Sunbai-min. Um problema. Falaram que tem um voyeur na escola. Ele sentiu que algo estava acontecendo no corredor. O voyeur estava aterrorizado. Ugh! O que é isso? Naquele momento, Taiyuki sentiu uma breve tontura. Essa foi a primeira vez. E agora era o momento mais importante. Taiyuki bateu os dentes e imitou a voz da estudante D usando a variação de voz. O guarda disse que a polícia está chegando. Venham logo. Não posso deixar de pegar esse peixe. Só mais um pouco. Ele ouviu um som que foi feito pelo voyeur. Taiyuki se forçou a perseguir o alvo para usar suas habilidades. Ele precisava de estamina. Ele usou muitas habilidades durante os últimos dias. E no final, a fadiga chegou rapidamente. Eu acho que usei mais habilidades do que devia. Ah! Talvez. Naquele momento, Taiyuki lembrou da comida saudável de Aoyang. Ele fechou os punhos ao pensar nisso. Surpreendentemente, aquilo parecia aumentar seu vigor. Depois de não comer por alguns dias, seu corpo começou a transmitir alguns sinais. Ele teria de comer aquela comida pelo resto da vida? Naquele momento, ele sentiu algo sinistro. De qualquer forma, o alvo está na área B4. Será que devo tentar? Taiyuki imitou a voz de um guarda. Os policiais chegaram. O voyeur caiu devido à confusão. No entanto, ele se levantou com uma força de vontade sobre-humana e começou a correr. Naquele momento, uma parede apareceu na frente do voyeur. Se ele tivesse olhado com calma, então poderia ver que era apenas uma pintura. No entanto, em um estado de pânico, um julgamento calmo seria impossível. No final, ele correu para o outro lado do corredor para evitar a parede. Um sorriso surgiu no rosto de Taiyuki. Como esperado, ele correu para o ponto C. Desta vez, ele imitou a voz de Shokang Suki.
Eu vou prender o criminoso que violou a lei especial de violência sexual. Você pode permanecer em silêncio. E tudo o que dizer pode ser usado contra você no tribunal. Você pode solicitar um advogado e pedir para que ele fale por você quando surgir alguma pergunta. Se não tiver dinheiro para pagar um advogado, então receberá um defensor público. Reconhece seus direitos? Taiyuki imitou perfeitamente o que tinha visto em filmes. O oponente entrou em pânico quando Taiyuki deu sua advertência a Miranda com a voz de Sho Kang-suk. Originalmente, essas eram palavras que a polícia diria depois de prender o criminoso. Mas ainda era suficiente para deixar alguém em pânico. O voyeur ouviu o grito de Sho Kang-suk e começou a correr ainda mais rápido. Agora, continue adiante. Então você ficará realmente feliz. Taiyuki respirou fundo enquanto observava o alvo correndo para o lugar que queria. Ele não ganharia nada por pegar esse criminoso. Mas estava feliz, já que poderia passar o resto do tempo fazendo falsificações tranquilamente. Isso era bastante satisfatório. De qualquer forma, desta vez não vou conseguir usar mais nenhuma habilidade. Não importava o quanto ele pensasse. A visão de raio-x realmente era uma ótima habilidade. Se apenas algum dia, talvez eu tenha outra chance. De qualquer forma, não resolvi esse caso? Ele se sentiu feliz. Este era o incidente do voyeur do Colégio B. No entanto, algo que Taiyuki não havia previsto aconteceu. Kyaaki! Uma garota gritou do lugar para onde o voyeur estava correndo. Quem? Ainda tem algum aluno no prédio? As alunas A, B, C e D que tinham permanecido no prédio eram criações de Taiyuki. Elas de repente passaram a existir? Espere um minuto. Esta é a segunda vez que eu ouço essa voz. Ah! Ana Sumbai! Taiyuki percebeu que tinha se esquecido dela. Liana iria para a França depois de se formar. Por causa disso, poderia viver uma vida tranquila sem participar das atividades noturnas. Se eu tiver tempo, então voltarei para ensinar meu belo Júnior. Ela obviamente havia dito isso. Taiyuki correu com uma expressão feia. Liana estava em perigo. A situação tinha se tornado séria. O voyeur viu que uma testemunha tinha aparecido. Então pegou uma arma. Ele era um homem de meia idade usando um terno. Transmitia um sentimento calmo e inteligente. Essa pessoa era o voyeur. Para Taiyuki, era um estranho. No entanto, Liana poderia saber quem era. Liana olhava para o criminoso e para Taiyuki com um rosto pálido. O voyeur disse com uma voz trêmula. É eu. Agora, estou sendo perseguido pela polícia. Fique quieta. Refém. Liana fechou a boca e concordou. Taiyuki apertou os dentes uns contra os outros. Esta situação tinha se tornado perigosa. Ele não sabia o que o oponente poderia fazer contra Liana enquanto estivesse com uma arma na mão. O coelho estava encurralado. Droga! Vai ser minha culpa se a Sumbai se machucar. Taiyuki desativou a habilidade de variação de voz e então se aproximou das duas pessoas. Ajushi. Não se exalte e me escute. Quem é você? Apenas um aluno qualquer. Vá embora. Você tem um monte de câmeras. Então eu posso supor qual é o seu hobby. De acordo com o artigo 14 da Lei Especial de Violência Sexual, uma pessoa que usa câmeras ou métodos similares para filmar o corpo nu de alguém sem a devida autorização, apenas para seus próprios desejos sexuais,
deve ser presa por 5 anos. Ou então ser multado em até 10 milhões de won. Você, no entanto, a pena será dobrada se ameaçar ou ferir alguma pessoa com uma arma. Então, por que não conversa comigo? Eu sei. Porra! Vou matar vocês dois. Ninguém vai saber o que aconteceu se eu fugir depois de matar vocês. O voyeur agora tinha se transformado em um assassino em potencial. E ainda por cima estava armado. No entanto, a faca agora estava apontada para seu Taiyuki. E não para Liana. Até agora. Tudo como planejado. O plano A para pegar o voyeur falhou. O plano B deveria ser iniciado. Taiyuki lentamente avançou na direção do voyeur e disse: Mesmo? Então, eu vou matar vocês dois. Taiyuki não recuou sequer um passo. Apesar de haver uma faca apontada contra ele. Tente me esfaquear então. Você já matou alguém? Taiyuki riu. Uma loucura podia ser sentida em sua risada. O voyeur ficou sobrecarregado e gritou: Ah! Use a ponta de seus dedos para sentir os batimentos cardíacos da outra pessoa e a sensação que estará lentamente desaparecendo. Sinta a vida de alguém em suas mãos. Uma determinação imensa é necessária para matar alguém. Assassinato. Esse era o melhor e o pior crime. Taiyuki tinha a memória de ter passado 10 anos em uma prisão com os piores criminosos do país. Ele se encontrou com dezenas de assassinos. Portanto, Taiyuki pôde perceber que o voyeur não era um assassino. Era apenas uma vítima da ocasião. Ele realmente poderia matar alguém? Ele sequer podia balançar a faca. Taiyuki deu um passo à frente. Você não é um assassino. Então solte essa faca. Ah! O voyeur recuou e seus pés pisaram em falso. Era um corredor. No entanto, também não era um corredor. O papel pendurado no teto caiu. Pois não podia suportar o peso de um ser humano. Quando caiu, uma escada escondida foi revelada. Taiyuki pendurou uma pintura de um longo corredor logo diante de uma escada. Quaaco! O voyeur rolou pela escada, caindo no chão e perdendo a consciência. Eu gostaria muito de ver você preso. Taiyuki pegou a pintura que tinha colocado no local. O lugar onde o voyeur havia caído era previsto pelo plano B que Taiyuki havia preparado. Assim, colocou a operação em andamento. Aquela que ele pensou rapidamente. E conseguiu o que queria. Taiyuki esfregou as bochechas com as mãos e sentiu que seu rosto estava molhado de suor. Ele suspirou aliviado. Fico feliz por não ter que usar o plano C. Ele usaria o roubo para tomar a arma do oponente. Ao contrário de seus outros planos. Esse tinha uma alta possibilidade de acabar em um combate. Era a última esperança. Taiyuki estendeu a mão para Liana, que estava sentada com uma expressão pálida. Ela piscou algumas vezes e recuperou seu espírito enquanto segurava a mão de Taiyuki. Você desenhou isso. Ela estava olhando para o corredor falso que Taiyuki tinha pintado. Taiyuki riu. Ela era definitivamente uma artista. Estava mais interessada na pintura do que no fato da captura do voyeur. Ainda tem um longo caminho a trilhar. Se olhar mais de perto, então você poderia perceber que é uma pintura. O que Ana Sumbai pensa sobre isso? Uata. Sim. É realmente grosseiro. No entanto, eu ainda fui completamente enganada.
Isso. O voyeur é o auxiliar principal da nossa escola. Ele caiu da escada. Realmente bom. Ah! Um homem como ele estava fazendo tais coisas sujas. Ah! Que alívio! Mesmo Ana Sumbai foi enganada. Ana apontou a mão para o voyeur que estava inconsciente. Na verdade, no começo eu pensei que ele iria te matar. Mas você conseguiu conversar com ele. Não pensei que ele se assustaria tanto. Sim. Sim. Eu tenho que te agradecer. Ah, ah, ah. Ele caiu antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Ana deu um sorriso brilhante. Como se não tivesse sido ameaçada com uma faca. Eu gostei de você. E já que não tenho sorte com pessoas bonitas. Arru! Um voyeur que conhece a estrutura da escola. Se isso for descoberto, a mídia vai fazer um estardalhaço. Ah, ah, ah. Essa escola ficará famosa. Isso vai se tornar público. Bem, se for assim, acho que há mais um caso de identidade falsa. Tá aí o que disse a Liana. Você está errada. Eu pensei que você aspirasse às artes. Mas não é assim. Não é? Taiyuki não respondeu à pergunta de Liana. Mas ela recebeu a resposta que queria de qualquer maneira. Você é um especialista em falsificação. Taiyuki riu. Ele percebeu que não poderia enganá-la quando se tratava de arte. Aya! Ele ainda está vivo. Taiyuki verificou as estatísticas do voyeur que tinha caído das escadas. Apesar de perder a consciência, ele estava bem. Ana Sumbai. Eu tenho um pedido. Por favor. Não conte sobre mim para a polícia. Apenas diga que o voyeur ficou muito excitado e caiu da escada. Ok. Liana concordou facilmente sem perguntar os motivos. É como falar sobre arte. Sim. Uma artista e um falsificador chegaram a um acordo. Você enganou o oponente com uma imitação perfeitamente realista. A habilidade de falsificação alcançou os 99 pontos. A proficiência não pode aumentar mais. Taiyuki voltou para a sala de artes e pegou suas coisas. Liana chamou a polícia. Rapidamente encontraram as coisas do voyeur. Mas antes disso, Taiyuki se livrou de qualquer evidência que poderia revelar que esteve por ali. Então ele olhou para a mensagem no espelho de revelação do demônio. A proficiência da habilidade alcançou os 99 pontos. Faltava apenas um passo para que ele dominasse perfeitamente a habilidade de falsificação. Agora, pintar não irá mais aumentar minha proficiência. Taiyuki só precisava dar o último passo. Ele já sabia como. Precisava enganar a dona original da habilidade de falsificação. A grande mama. Depois de fazer isso, ele pegaria de volta o rosário, podendo conseguir o que queria. Então, o que você vai fazer agora? As pessoas indesejadas precisam desaparecer. Liana, que estava sentada em uma mesa da sala de artes, riu. Na verdade, você não é um estudante desta escola. Olhei todas as listas de alunos e não havia nenhum estudante transferido. Eu acho que você é bastante esperta. Liana balançou as pernas, o tornozelo se movendo em meia-lua. Agora você vai embora? Eu consegui o que queria mais rápido do que o esperado. Realmente consegui usar muito bem minhas habilidades. Tá. Por falar nisso, qual o seu nome? Você poderia pelo menos me dar seu verdadeiro nome? Seu Taiyuki. Liana estendeu a mão. É um prazer te conhecer.
Seu Taiyuki. Infelizmente. Adeus também. Gostei de nossos encontros noturnos. Eles trocaram seus primeiros cumprimentos e, ao mesmo tempo, se despediram. Liana terminou suas saudações e pulou da mesa. Mais uma vez. Obrigado por tudo. Sunbai. As sirenes da polícia foram ouvidas de fora da janela. Era hora de ir embora. Taiyuki olhou para a trilha do pôr do sol na frente de seus olhos. Claro. Era uma falsificação. A original não existia mais no mundo. Grande Mama ficaria procurando por essa pintura por mais de 10 anos. Ela entrou no mundo da falsificação e apresentou incontáveis falsificações para o mundo, se tornando uma representante do Sindicato do Crime Organizado da Coreia do Sul. No final, após 10 anos, Grande Mama descobriria a verdade desastrosa. A trilha do pôr do sol tinha sido destruída em um incêndio. Essa foi a última informação que Taiyuki teve sobre a Grande Mama. Era realmente algo triste. Taiyuki bateu na porta da loja da Grande Mama com uma expressão estranha no rosto. Omo. Taiyuki chegou. Você está um pouco atrasado hoje. A Grande Mama estava ocupada trabalhando. Taiyuki colocou a pintura coberta que ele trouxe na frente da Grande Mama. O que é isso? Mama. Faça um acordo comigo. A Grande Mama arregalou os olhos. Esse era um rosto que ela mostrava quando não sabia de nada. No entanto, Taiyuki sabia que isso era apenas um truque. Kim Sang-yun roubou o meu rosário. A Grande Mama está com ele? Sim. Mas já que você está falando sobre isso, deve ter algo para oferecer em troca. Claro. Os olhos da Grande Mama se estreitaram. Isso estava prosseguindo mais rápido do que o esperado. Ela usou Taiyuki para se livrar de Kim Sang-yun. Ele havia escondido muitas coisas durante suas transações. Então ela deliberadamente deu algumas informações falsas. Ela não sabia nada sobre os métodos de Taiyuki. Mas ele se livrou de Kim Sang-yun. Este oponente não era um simples garoto. A Grande Mama tinha planejado tirar proveito de Taiyuki como seu assistente, planejando que ele ficasse com ela por um ano, para que o observasse. De qualquer forma, ele tinha algumas coisas que ela queria. Ele ainda não havia fugido de suas mãos. Era o que ela pensava. Taiyuki tirou o pano da pintura e a mostrou para a Grande Mama. E isso. Surpresa apareceu nos olhos da Grande Mama. Ela procurou por isso durante anos. A trilha do pôr do sol. A Grande Mama começou a verificar se a pintura era autêntica. Mas não importa o quanto olhasse. Era original. Onde você encontrou isso? O Taiyuki disse. Você ouviu sobre como You Xiaoho foi pego há algum tempo? É uma história famosa. Então eu sei disso. Ele foi pego por causa de uma dica que eu dei. E assim, eu recebi uma recompensa. No entanto, a acusação não era a única dando uma recompensa, o grupo Sungjin também ofereceu uma. A filha do vice-presidente foi uma das vítimas de You Xiaoho. Por isso, eu fui até lá e recebi uma recompensa. Você esteve lá. Mas então, como conseguiu isso? Não é natural trazer o fruto de um roubo para uma receptora de coisas roubadas? Isso indicava que a pintura tinha sido roubada. Ah, 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 ah. Você está certo.
Ela era uma receptora de bens roubados, que comprava bens roubados a um bom preço. Então, quanto vai pagar? A grande mama ficou confusa. Eu pensei que você trouxe isso para trocar pelo rosário. Ais. Claro que não. Isso não vale pelo menos 2 bilhões de won? Bens roubados não custam o preço original. Só recebem cerca de 10% do valor de mercado. Uau! Esse realmente é um lucro enorme. Então, e o rosário? Taiyuki falou naturalmente. Vou aceitar ele como um adiantamento. Ele receberia dinheiro e conseguiria o rosário de volta. A grande mama riu agradavelmente. Oh! Como esperado. Meus olhos nunca erram em relação às pessoas. Você definitivamente será grande. Obrigado. De qualquer forma. E então? O rosário e 100 milhões de won. Vá. Você me dará o rosário e 100 milhões? A grande mama realmente é incrível. Bem, eu também sou uma vendedora. Taiyuki riu. Este era um acordo razoavelmente bom. De fato. O que ele imaginou que conseguiria sequer chegava aos 50 milhões de won. A trilha do pôr do sol nem sequer era original. Mas no futuro, o produto falso se tornaria um produto genuíno. Um falso se tornaria real. Esse era o último passo para dominar completamente a habilidade de falsificação. Então, vai aceitar minha proposta? Bem, não importa o quanto pense nisso. Eu estou perdendo um pouco, mas estou satisfeita com isso. Ha ha ha. A grande mama realmente está saindo perdendo? De repente, a grande mama arrastou Taiyuki para os seus braços. Uma fragrância rica emanava de seu corpo. Você não se apaixonou por mim à primeira vista? Deixe-me te responder. Of. Of. A grande mama abraçou Taiyuki com força. Taiyuki lutou para conseguir respirar enquanto seu rosto estava enterrado nos peitos dela. Esse foi um momento bom. Este pequenino. Você ainda é muito jovem. 10 anos. A grande mama finalmente soltou Taiyuki, que estava sofrendo com a falta de ar. Arf. Arf. Eu pensei que ia morrer. Seu rosto estava completamente vermelho. Então espere pelo dinheiro durante alguns dias. Vou te entregar o rosário agora mesmo. Aliás, grande mama, posso te perguntar algo? O que? Já que a pintura claramente vale 2 bilhões. 10% disso são 200 milhões de won. Talvez. Um abraço seu vale 100 milhões? Homo. Não é tão barato assim. Não acha que isso foi o suficiente? Não tocou nos meus peitos? Ok. Taiyuki ficou sem palavras. Na verdade, ela era uma mulher assustadora. A grande mama pegou o rosário de algum lugar e entregou a Taiyuki. Então, este é um adiantamento. Eu vou recebê-lo. Então, vou preparar o dinheiro. Certo. O acordo foi feito. A trilha do pôr do sol falsa se tornou a verdadeira. Uma mensagem surgiu no espelho de revelação do demônio. Habilidade criminal. Você aprendeu a falsificação. Pode criar algo depois de uma análise. A qualidade do objeto criado depende de suas estatísticas de destreza. É capaz de dedicar sua mente ao trabalho artístico devido à sua habilidade. Ele finalmente conquistou a falsificação. A janela de habilidades temporárias agora estava livre.
Ele poderia conseguir uma nova habilidade. Visão de raios X. Algo como a visão de raios X. Eu quero a visão de raios X. Taiyuki sorriu. Eu voltarei em alguns dias. Então estou indo por agora. Espere um pouco. A grande mama impediu Taiyuki de sair. Então ela disse algo. Eu acho que o abraço não foi suficiente. Há um homem te procurando. Me procurando. Sim. Eu tenho uma foto dele. Obrigado. Ela não apenas descreveu a foto, como também tinha uma foto. Aqui. A grande mama mostrou uma foto. O rosto de Taiyuki ficou branco no momento em que ele viu a imagem. Você sabe quem é essa pessoa? Eu sei. Um homem no começo dos 40 anos estava na foto. Taiyuki nunca esqueceria deste rosto. Isso era óbvio. Seu nome era Park Young-wan. Taiyuki foi condenado à morte depois de ser acusado de matá-lo. Merda! Por que Park Young-wan está atrás de mim? Mas que inferno! Ele não disse nada em voz alta, já que estava com a grande mama. No entanto, Taiyuki estava gritando internamente. Isso cheirava como uma conspiração. Então, estou indo agora. Se você precisar de uma verificação de antecedentes, então pergunte para a mama. Claro. Não será de graça. Talvez este não seria o fim de seu relacionamento com a grande mama. Esse era o palpite de Taiyuki. Taiyuki voltou para casa e deu o rosário para sua irmã. Taiyuki. Como você conseguiu isso? Noona. Eu sou seu Taiyuki. O irmãozinho da Noona. Seu Taiyuki. Haha. Brincadeira. Kangsuke-un me ajudou. Entendo. Kangsuke? Naquele momento, ele viu a estima por Kangsuke crescer na mente de Ahan. Falando sobre Kangsuke-un. Ele parece tão ocupado ultimamente. Será que algo aconteceu? Taiyuki. Ahan correu e abraçou Taiyuki. Ugh. Essa não é a segunda vez que fico sem ar hoje? Park Young-wan ficou escondido por alguns anos. Mas o que ele estava fazendo agora? Ele não seria uma simples vítima de assassinato? A cabeça de Taiyuki estava cheia de pensamentos. A Noona está preocupada com você todos os dias. Mas é bom trabalhar duro. Me prometa que você cuidará de si mesmo. Sim. Os olhos de Taiyuki ficaram vermelhos ao saber que Ahan estava preocupada com ele. Ahan pegou o rosário nas mãos e disse: a coisa mais importante que a mamãe deixou não foi esse rosário. E então? Ela deu um abraço ainda mais apertado em Taiyuki. O mais importante é você e Taimin.